Idade após um diagnóstico de câncer de mama. Todo mundo sente, mas ninguém fala. Esse é um tema que geralmente fica fora das conversas, das orientações do Outubro Rosa. E será porque ainda é um tabu falar de sexualidade após um tratamento de câncer de mama? Tem dados que são muito alarmantes e que precisam ser discutidos, e a gente precisa dar voz a esse tema que precisa ser visto como parte fundamental de um tratamento oncológico para essas mulheres. A ciência nos mostra que cerca de 90% das pacientes que trataram o câncer de mama vão apresentar ao longo da sua jornada algum tipo de disfunção sexual em algum grau maior ou grau menor. A gente sabe que falar de sexualidade sempre foi tabu, mas quando se fala de sexualidade em relação ao tratamento oncológico ao câncer de mama, a gente ainda está falando de um tema mais delicado ainda, né? E por isso que eu falo que ninguém fala, mas todo mundo sente, e a gente raramente vê esse assunto sendo conversado nas rodas de Outubro Rosa. Isso não significa que seja regra, mas que a gente precisa entender como um tabu que precisa ser discutido. A gente tem que entender que nós vamos falar sobre o que acontece com o corpo, com a mente, e o que a gente pode fazer para reconectar essa mulher com prazer, com saúde. Infelizmente também a gente sabe que em muitas situações, após um diagnóstico de câncer de mama, as mulheres são abandonadas pelos seus parceiros. Isso é mais uma outra análise que a gente precisa fazer e que também vai interferir diretamente na sexualidade dessas mulheres. Então, a gente tem que entender que essa dor é uma dor muito mais que uma dor física. Essa dor é uma dor emocional e essa sexualidade tem que ser vista na sua questão mais ampla, emocional, física, e que precisa ser traduzida em possibilidades de melhorar a qualidade de vida, de trazer a saúde, de trazer o prazer para a vida dessas mulheres. E quando a gente está falando de prazer, eu não estou falando só de prazer sexual, a gente está falando de prazer para a vida como um todo, né? Quase 70% das mulheres vão relatar uma queda da autoestima e do medo a partir do momento de um tratamento oncológico. E por que existe esse medo de não ser mais aceita? Por que existe esse medo em relação à autoestima? Por que tem tanta dificuldade de um retorno à vida normal após um tratamento de câncer? E isso vai esbarrar e respingar na sexualidade. Fica fácil a gente falar quando a gente está lembrando de onde é a localização de um tumor. Nós estamos falando de um tumor de mama. A mama tem relação direta com a sensualidade e com a sexualidade feminina. Tem a ver com o seu primeiro vínculo com o filho, né, o aleitamento materno, e é um órgão externo que aparenta, a partir do momento que você coloca um vestido, um biquíni, uma roupa, as mamas ficam externamente. Muito mais fácil você fazer uma cirurgia de retirada do útero, por exemplo, que ninguém vai perceber que você retirou o útero, do que a retirada de uma mama. A boa notícia é que hoje a gente consegue, na grande maioria dos casos, entregar uma cirurgia oncológica com tratamentos reconstrutores, com reconstrução da mama. A maioria dos casos essa mama consegue ser conservada e a gente consegue devolver a autoestima para a mulher mesmo durante um tratamento cirúrgico. Mas não é só isso. A própria questão de ter sido submetida a uma cirurgia na mama, ter a alteração da sensibilidade, passar por um tratamento complexo, tudo isso muda a autoestima e a forma de como a mulher vai analisar e vai perceber o seu próprio corpo. É muito frequente as mulheres passarem, depois de uma cirurgia oncológica, falar: doutor, eu não consigo me olhar no espelho, doutor, eu tenho dificuldade em aceitar o meu novo corpo. São todas questões que precisam ser levadas numa consulta, e a gente está sempre falando aqui que o tratamento oncológico precisa ser feito através de um time. O tratamento oncológico requer mãos dadas com uma equipe multidisciplinar.
Então, quando a gente está falando em situações que abordam sexualidade, que abordam diminuição de autoestima, que abordam mudanças corporais, a gente precisa falar aqui junto do psico-oncologista, da terapia, das rodas de conversa, dos momentos de exposição daquilo que vem incomodado essas mulheres. É preciso ter uma conversa aberta com o parceiro, é preciso ter um diálogo e mostrar que as coisas não estão mais como eram antes, mas como elas podem se transformar, né? O que aquela mulher está passando, o que ela precisa de ajuda naquele momento. Então, o que ela está sentindo, quais são os seus desejos, quais são as suas vontades. E é preciso, nessa relação de parceria, ter essa escuta, ter esse entendimento e juntos o casal procurar mudar o que precisar ser mudado para que juntos se consigam ressignificar também a parte da sexualidade. E junto com toda essa mudança corporal, a gente também não pode esquecer da mudança hormonal que acontece, né? As mulheres passam por uma menopausa precoce, muitas delas são submetidas a bloqueios hormonais. Então, junto com toda a transformação do corpo, vem a transformação hormonal que vai ser responsável por outras mudanças no corpo ainda. E que mudanças são essas, Juliano? Mudanças relacionadas à secura vaginal. Então, muitas das mulheres têm um ressecamento vaginal que piora bastante durante a relação sexual. Então, é fundamental a gente orientar essas mulheres que durante a relação sexual é fundamental o uso de lubrificantes vaginais, o uso de hidratantes vaginais durante a semana, muitas vezes com ácido hialurônico. Uma outra coisa que é fundamental que a mulher também faça durante um tratamento oncológico, se for o caso, fisioterapia pélvica, né? Uma reeducação e uma reabilitação da musculatura pélvica que vai melhorar todo esse contexto em relação à sexualidade. E hoje, além dos lubrificantes à base de água e à base de silicone, à base de ácido hialurônico, nós temos também a possibilidade de fazer com segurança a utilização de cremes vaginais hormonais com promestrieno, com estradiol, com estriol. Esses cremes hoje já são sabidamente seguros e podem ser usados e vão ajudar em muito a melhorar essa secura vaginal, o desconforto pélvico. Em muitas situações melhoram até as crises de infecção urinária que muitas mulheres têm pela privação hormonal. Então, esse é um tema que a gente tem que levar para a consulta. E muitas vezes a mulher vai ficar inibida em ela mesma expor esse tema durante uma consulta. Então é preciso que o médico, o mastologista, o oncologista, questione de uma forma empática como é que tem sido a vida sexual, quais são as dificuldades, o que tem acontecido nesse aspecto, se ela precisa de alguma orientação. A partir do momento que a gente consegue essa abertura para uma conversa franca, as coisas começam a ter um direcionamento e a ficar melhor para que os principais desafios sejam resolvidos e juntos aí a gente consiga achar a melhor estratégia para essas mulheres, né? E é importante entender que é preciso dar tempo ao tempo. Por muitos períodos a gente tem que entender que aquela mulher, além da questão emocional de todo um tratamento que fez a privação hormonal, de toda a questão emocional de uma doença complexa que acabou interferindo com a parte psíquica dela, ela tem a fisiologia que também está jogando contra em relação à baixa desses hormônios, em relação ao desejo sexual, em relação ao humor, em relação à vontade que existia antes. Então é importante que se avalie tudo isso que está acontecendo e que se dê tempo ao tempo. A gente está falando de tratamentos longos, a gente está falando de tratamentos com inúmeros efeitos colaterais. Então,
uma conversa franca e a busca de parceria entre a mulher e o esposo, a mulher e o namorado, toda essa parceria que precisa ser individualizada e conversada. E muitas vezes é fundamental que durante uma sessão de terapia, que durante uma psicoterapia, entre os dois para uma conversa dessa, ou que seja aberto esse espaço para que as coisas comecem a ser esclarecidas e que juntos se entenda qual a melhor estratégia. É inadmissível a gente pensar que isso acontece em cerca de 60%, 90% das mulheres que estão passando por um tratamento oncológico e que um tema desse não seja colocado em pauta. Tá certo que num primeiro momento essa questão vai ficar um pouco escondida durante toda a necessidade de entregar um tratamento oncológico, uma segurança de cirurgia, de quimioterapia, de hormonoterapia. Mas na hora que a poeira baixa, é fundamental a gente abrir leques de discussão de coisas que são extremamente importantes no dia a dia daquela mulher. Outra coisa que é fundamental e que muitas vezes ajuda a colocar essa mulher num eixo talvez hormonal mais equilibrado e num eixo psíquico mais equilibrado, é estimular junto com todo o tratamento, o que a gente sempre fala aqui, estilo de vida saudável. A paciente, para melhorar todo esse desejo que está aí hipoativo, todas essas questões de sexualidade, ela estando com atividade física regular, ela estando com um sono mais adequado, ela estando com uma alimentação balanceada, todas essas questões vão ajudá-la na busca de uma maior também otimização dessa questão de disfunções sexuais. Fundamental o diálogo aberto, fundamental a gente eliminar esse tabu, esse receio de conversar sobre o tema. Reforçando, muitas dessas mulheres durante o tratamento são literalmente abandonadas pelos seus parceiros. Talvez um relacionamento que já era ruim durante um período e isso ficou muitas vezes desapercebido, hora que chega algo mais ameaçador ainda, uma doença grave, acaba finalizando o tratamento, finalizando relacionamentos que já não estavam tão bons assim. Então, fundamental a gente ter a clareza de levar a sexualidade pós-tratamento para uma conversa. Então, de forma prática, o que a gente hoje pode fazer e o que realmente pode ajudar de verdade essas mulheres? Como primeira linha, se a gente está falando de secura vaginal, a gente vai hidratar essa região para melhorar todo o intercurso sexual, para melhorar também e evitar o desconforto durante a atividade sexual. Lubrificantes e hidratantes vaginais podem ser usados diariamente e antes da relação fazer um uso pré-relação sexual para que tenha menos desconforto, diminua o atrito e melhore toda essa prática. Junto disso, lembrando que é fundamental hoje a gente entender que os cremes vaginais tópicos à base de hormônios podem ser utilizados com segurança mesmo para as pacientes com câncer de mama. Nós tivemos uma live com uma colega ginecologista no programa Vida Além do Câncer, onde foi abordado justamente esse tema de sexualidade, esse tema de menopausa precoce, e onde as mulheres puderam conversar de forma mais aberta o que é possível ser feito. E lá a gente colocou inúmeras estratégias que são hoje diferencial para colocar vocês numa vida mais plena, numa vida com menos desconforto e mais próxima da realidade possível. Então é fundamental vocês terem esse conhecimento, né? Junto disso, fisioterapia pélvica, atividade física, lembrar que sono adequado vai te ajudar também a melhorar, inclusive, o gerenciamento do estresse, a melhorar, inclusive, muitas vezes, quadros mais depressivos, que precisam ser tratados juntos com terapia cognitivo-comportamental, rodas de conversa, uma abordagem multidisciplinar precisa ser colocada. Então, o que a gente já falou aqui? A gente já falou do médico que tem que estar na linha de frente junto com a paciente, a gente falou do educador físico que vai auxiliar e orientar na atividade física para essas mulheres, a gente falou muitas vezes de um ginecologista também focado para isso, que vai te ajudar também, junto com a equipe que está tomando conta dessa mulher, a melhorar essa qualidade em relação
a redução da libido, a melhora das funções pélvicas, junto com o fisioterapeuta fazendo uma fisioterapia pélvica. É importante a gente entender que prazer também pode ser uma forma de melhorar a sua imunidade, uma forma de você reconectar com o próprio corpo, vivendo um tratamento e um pós-tratamento com muito mais vitalidade e muito mais esperança. Falar sobre a sexualidade é falar sobre a vida, é falar sobre uma mulher que precisa viver plenamente, viver inteira. Esse é um assunto que precisa ser conversado diariamente. Eu tenho certeza que você tem inúmeras colegas que vivenciam toda essa experiência ou essa falta de experiência e que precisam escutar um vídeo igual a esse. Então, encaminhe para ela que eu tenho certeza que você vai ajudar também. Uma excelente semana aí e até o nosso próximo vídeo.